Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Amém? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, um com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para cada cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que Faraó, ele é uma prefiguração de Satanás. O Egito é o mundo, esse mundão aí, né? O mundão dos ímpios. E Satanás está dominando, fazendo a festa nesse mundo aí. Segundo Efésios capítulo 2, né? A Bíblia fala que todos aqueles que não têm Jesus são governados pelo príncipe da potestade do ar, são governados por Satanás. Isso a Bíblia fala. Então o diabo está aí fazendo a festa, realmente dominando, usando muitas vidas. Às vezes a pessoa acha que o diabo, para usar alguém, a pessoa tem que estar possessa. Não, nem sempre. Às vezes o indivíduo é usado e a manifestação na vida dele, às vezes, é apenas uma enfermidade, uma dor de cabeça que não para. Estou dizendo que toda dor de cabeça, ela é proveniente de endemoniamento, mas às vezes, quando há uma ação de demônios, uma pessoa, ela pode ter uma dor de cabeça que não para, ela pode ter alguns problemas de saúde. Ou seja, há várias maneiras do diabo se manifestar. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos escraviza, que nós não temos domínio na nossa vida, é uma demonstração que nós somos escravos, né? O indivíduo que, por exemplo, se você, qualquer coisa
que você não tem controle na tua vida, você é um escravo do diabo, você está vivendo nessa condição. Eu já contei essa história aqui. Eu vi uma certa vez alguém comentando, falando de um livro, a pessoa citando o livro, eu não li esse livro, a respeito de Faraó, que Faraó passava, para o indivíduo se tornar Faraó, ele passava por um ritual, né? E diz que após aquele ritual, ele não era mais a mesma pessoa. Então ele se transformava numa outra pessoa, num outro homem. Eu citei aqui para a igreja também, já disse em várias ocasiões, que eu e a Eliane recebemos um casal, né? Não era marido e mulher, não era namorado, mas eram amigos, um casal. E o senhor que conversou comigo, ele falando de um indivíduo que vinha nessa região aqui de Cuiabá todos os anos, todos os meses. Ele era de São Paulo, mas ele vinha aqui, ele ia para a Chapada, porque lá ele fazia rituais. E esse mesmo senhor me mostrou um jornal numa outra ocasião, quando estava eu e um outro pastor, e ele mostrou a foto, falou: esse indivíduo aqui, ele não é mais a mesma pessoa. Todo mundo que conheceu ele sabe que não se trata mais da mesma pessoa, é um outro homem. E ele falava exatamente o que esse indivíduo citou nesse livro, falando a respeito desse livro, que o espírito desse homem tinha saído e entrou um outro espírito dentro daquele corpo ali. Isso esse senhor me falava, ele mostrou a foto dele no jornal. Eu achei aquilo interessante, porque a gente vive em um mundo onde Satanás está aí dominando, está agindo. Às vezes, uma das grandes características do diabo nos dias de hoje é exatamente se mostrar invisível, como se ele não agisse, como se ele não fizesse nada. O diabo não tem intenção nenhuma de se manifestar. O diabo não quer se manifestar na igreja, pular, fazer isso, aquilo, não. Ele quer estar dentro dos templos, passando, agindo como se ele não existisse. Em muitos lugares as pessoas começam a acreditar nisso como se fosse uma verdade. Porque se nós lemos a palavra de Deus e achamos que ele não está agindo, que ele não liga, ou se alguns acham que, porque o crente disse, está queimado, queimou os demônios tudo, não existe mais demônio, porque tem crente que acha isso, né? Está queimado, queimou os demônios, tudo os demônios manifestam. Então ele gosta dessas mentiras, dessas falácias, desse engano, porque é fácil quando o crente acha que ele não está agindo, e agir dessa maneira. Ele prefere agir assim. Mas nós sabemos que não, irmão. E no caso de Faraó, aqui é uma guerra exatamente entre Deus, o Senhor, aonde envia o servo dele para libertar um povo cativo de Faraó. Estava preso nas mãos de Faraó, eram escravos, não tinha liberdade. Hoje a gente observa muito isso. Como eu falei, irmãos, muitas pessoas hoje, e a gente conhece, talvez nós mesmos, estamos presos, amarrados nas mãos do diabo. Toda vez que algo me aprisiona, toda vez que algo domina a minha vida, demonstra essa condição. Pessoas que estão escravas da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo ilícito, da comida, da pornografia. Tem muita gente escrava, muita gente amarrada, servindo ao diabo, o diabo dominando, o diabo agindo. O objetivo dele é destruir as nossas vidas. E nós estamos assistindo isso. Nós estamos olhando hoje a investida do diabo contra a família, casamentos sendo ceifados, coisa que não deveria haver no meio dos crentes, o divórcio hoje, dentro da igreja dita evangélica. E o mundo não há diferença.
o percentual de divórcio é o mesmo entre um e outro. Então há uma situação de escravidão, de pessoas que estão cativas, pessoas que estão muitas vezes presas na mão do diabo. O Senhor Jesus, Ele entra nas nossas vidas, irmão, e Ele quer nos libertar. A palavra libertação significa salvação. Quando o Senhor Jesus, Ele salva o homem, quer dizer que Ele liberta o homem das garras do diabo. Ele liberta o homem do domínio de Satanás. É isso que acontece. Aqui estava um povo, 400 anos no Egito. Esse povo lembra de Deus. Às vezes as pessoas só lembram de Deus quando a situação é muito ruim. Às vezes quando as pessoas têm de tudo, não há falta de nada, elas geralmente tendem a virar as costas para Deus. Por isso que quando nós olhamos determinados países da Europa, principalmente ali no norte da Europa, ali o evangelho praticamente morreu, porque as pessoas dizem assim: eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada. Geralmente as pessoas agem dessa maneira: eu não preciso de nada, para que eu vou precisar de Deus? Não sabendo o homem que ele é miserável, não sabendo o homem que uma célula que começa a se reproduzir de maneira errada pode gerar um câncer, uma doença maligna. Então nós não somos nada, nós carecemos de Deus. Mas o povo, num período de escravidão, eles lembram de Deus, eles começam a clamar a Deus. Deus vai usar Moisés e o Senhor Deus fala que Moisés ele seria como Deus e Arão como um profeta. Ou seja, Moisés iria falar e Arão iria transmitir aquilo que Moisés estava falando. Ele não está dizendo que é Deus, irmão, mas a relação de Moisés para com o faraó seria como Deus falando com a igreja. O Senhor Deus, no Velho Testamento, Ele usava o profeta para falar com a igreja. Deus não falava diretamente comigo, Ele falava através do profeta. Então o que Deus estava dizendo aqui era exatamente isso, que Moisés seria como Deus e Arão seria como um profeta para transmitir a mensagem do Senhor para Faraó. E a Bíblia diz que Moisés chega juntamente com Arão e eles vão falar com o Faraó para que deixasse o povo ir adorar o Senhor no deserto. Logicamente que a Bíblia diz que o coração de Faraó, ele era obstinado, ele era teimoso. Logicamente que o diabo, ele nunca quis, e ele faz de tudo para não te perder. Ele fez de tudo, ele não quer nos perder. Por isso que ele trabalha 24 horas tentando aniquilar a tua vida e destruir a tua vida. Ele trabalha 24 horas para te destruir, para tirar você da presença de Deus. Logicamente Faraó não vai aceitar. E o Senhor Deus, Ele vai agir com sinais e maravilhas. É interessante que em Êxodo capítulo 7, no versículo 3, nós costumamos chamar de as pragas, as 10 pragas. Mas o Senhor chama de sinais e minhas maravilhas. O que vai acontecer aqui é sinais de Deus. E a primeira coisa que o Senhor Deus vai fazer ali dentro desses sinais e maravilhas, primeiramente, o Senhor, quando está diante de Faraó, Arão, ele manda que lançasse a vara, e aquela vara vai se tornar uma serpente. Mas a gente observa, irmãos, que os magos, que os feiticeiros, eles vão reproduzir essa maravilha também da mesma forma, porque todos eles vão lançar aqueles cajados, aquelas varas, e elas vão se transformar também em serpentes. Só que a serpente oriunda da vara de Arão, ela vai devorar todas as demais, demonstrando o poder de Deus, o controle de Deus sobre o domínio de Faraó. Mesmo assim, o coração de Faraó se endurece, e Deus vai agora mandar que Moisés e Arão tocassem na água, e a Bíblia diz que as águas
se tornam em sangue. Mas a gente olhando na palavra do Senhor em Êxodo capítulo 7, no versículo 22, a Bíblia diz assim: porém os magos do Egito, quando nós falamos mago, irmão, entendam feiticeiro, entenda macumbeiro, entenda o pessoal do candomblé, do espiritismo. É esse pessoal que está agindo aqui. O diabo, ele tem a mania de mudar os nomes, mas é ele que está agindo. Não tem relacionamento com a macumba, com a feitiçaria, não. Não tem nenhum tipo de relacionamento com essas práticas. Mas a Bíblia diz que, porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eles fizeram a mesma coisa. Perceba, irmão, o nível de satanismo que havia no Egito. O nível de satanismo. Eu acredito que muitas coisas aconteçam por aí. Eu particularmente não cheguei a ver isso aí, mas coisa pior talvez está acontecendo por aí. Dessas vidas que servem ao diabo. A gente ouve relatos. Como esse exemplo que eu citei para os irmãos, que a Eliane ouviu da irmã, eu citei aqui na igreja, que a mulher conversando com ela, a mulher foi para a igreja porque estava extremamente perturbada, e essa mulher dizia que ela ia deitar, para você ver o nível de malignidade, de obra das trevas, e que aparecia pessoas, homens, para manter relação com essa mulher. Olha o nível de malignidade, de obra das trevas que acontece. Mas eu sei que a palavra do Senhor diz que os bruxos vão reproduzir também essa maravilha. E isso aí vai endurecer o coração de Faraó. Uma segunda praga que o Senhor vai lançar sobre o Egito, que a Bíblia chama de praga, que o Senhor chama de maravilha, é fazer com que rãs elas começam a sair do rio e invadem toda a região do Egito, irmão. E aquelas rãs vão invadir. E a Bíblia diz também que os magos, no versículo 7 do capítulo 8, eles também vão reproduzirem essa maravilha. Só que tem um detalhe. Num primeiro momento, aquilo que Deus fez foi mandar rãs para a terra do Egito. Os magos vão também mandar mais rãs ainda. Ou seja, a situação vai se agravar. Mas eles não conseguem expulsar as rãs. E aí vai depender da intercessão de Moisés para que o Senhor fizesse com que aquelas rãs morressem. A Bíblia diz que aquelas rãs morrem e houve muito mau cheiro na terra do Egito. E mesmo assim, o coração de Faraó se endurece. Uma terceira maravilha seria a praga de piolhos. Ele vai tocar na terra e milhares de piolhos vão atacar, vai infestar aquelas pessoas, irmão. A Bíblia diz assim que Faraó vai chamar então agora os bruxos, os magos. Isso está em Êxodo capítulo 8, no versículo 18. E a palavra diz assim: e os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. No versículo 19, então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. É interessante que quando nós olhamos a primeira praga, a segunda praga ou maravilha e a terceira maravilha, que seria águas tornam-se em sangue, as pragas das rãs ou dos piolhos, todas essas maravilhas, ou vamos chamar de praga, conforme está aqui no título aqui da Bíblia,
todas essas pragas, elas vão alcançar a todos, independente de ser egípcio ou não. Todos vão ser vítimas, vão ser alcançados por essa malignidade que veio sobre o Egito, tanto israelita como não israelita. Todos eles vão ser alcançados. Porque o Senhor Deus queria mostrar, inclusive para o povo, que Deus, Ele é Deus. Que com Deus não se brinca. As pessoas brincam com Deus. As pessoas zombam de Deus. Às vezes eu vejo o crente, me incomoda muito, fazendo anedota, piada com o nome do Senhor Jesus. Às vezes estão numa brincadeira, aí usam o nome de Jesus e fazem brincadeira com o nome de Jesus. Eu acho uma pessoa dessa, principalmente quando se trata de um crente, de um cristão, uma pessoa que não tem noção do que é a vida cristã. Eles não têm noção do que é servir a Jesus. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Sou sujeito a falha, todos nós somos sujeitos a falhas, mas eu tenho muito medo de brincar com aquilo que é sagrado. Mas o Senhor estava mostrando aqui da maneira como Ele age. Às vezes a gente acha que o Senhor, Ele passa a mão na cabeça das pessoas, porque o falso evangelho, ele apresenta o Senhor Jesus exatamente isso. Tipo, Helder, você pode pecar. Eu estou vendo você pecar, você está brincando, você pode falar, mas eu te amo. Eles passam essa mensagem. Eu te amo, o importante é você. O importante é o teu coração. Não tem problema não. E o diabo está agindo, irmãos. E Satanás está agindo, Satanás está muito destruindo. Porque as pessoas não têm noção do que é a vida cristã, da batalha que se trava. A partir desse momento, a ação dos feiticeiros, dos macumbeiros, ela ficou limitada. Quando nós olhamos, por exemplo, Elias, quando está lá no Monte Carmelo, e a Bíblia diz que ele desafia os profetas de Baal e de Astarote, e ele manda que aqueles homens, aqueles 400 profetas, clame a Baal para que ele mandasse fogo do céu e queimasse ali o holocausto. A palavra do Senhor nos mostra, irmão, que aqueles homens clamaram. Os profetas de Baal, eles clamaram, eles imploraram, mas não aconteceu nada. Aqueles homens, eles tinham consciência, aqueles profetas de Baal, eles tinham consciência que Baal poderia fazer. Eles tinham consciência do que Baal poderia fazer, mas não fez. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus não permitiu. Porque quem tem o controle sobre todas as coisas não é o diabo, irmão. O diabo age porque o Senhor permite, mas quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor Jesus, é Ele que tem o controle. As pessoas muitas vezes têm medo do diabo e têm pouco medo e não temem ao Senhor nosso Deus. E nós devemos temer ao Senhor nosso Deus. A Ele nós devemos temer, ao diabo não devemos temer. Aliás, quando o crente tem uma vida no altar de Deus, ele não tem o que temer nada. Agora, lógico, se está em pecado, se a pessoa está em pecado, ela tem que ter medo até de quebrante, olho gordo, de praga, tem que ter medo de tudo. Crente em pecado, a situação ainda é mais grave, né? Mas aqui, nesse momento aqui, a partir desse momento, o Senhor começa a intervir. E a macumba já não funciona, a feitiçaria não funciona mais. E aí Deus vai mandar uma outra praga. E Ele vai mandar a praga de mosca sobre o Egito. Mas aqui algo acontece. Eu disse que a primeira praga, a praga quando as águas se tornam sangue, a praga de rãs, a praga de piolhos, ela atingiu todo o Egito. Atingiu a todos.
Mas agora, a partir desse momento aqui, na praga de mosca, vai acontecer algo. No versículo 22 do capítulo 8, diz assim a palavra: e naquele dia, o Senhor está falando agora, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. A partir desse momento, o Senhor Deus agora começa a poupar o seu povo. Deus começa a poupar o teu povo. E aí, irmãos, a praga ela atinge todo o Egito, mas ela não atinge o povo de Deus. Esse povo aqui é chamado neste momento de povo de Deus. Um povo que tem aliança com o Senhor Jesus, ele é chamado povo de Deus. E aqui ele era chamado povo de Deus. Então agora, essas pragas já não atingem mais o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo que Deus tinha feito aliança. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo com tudo isso, o coração de Faraó, ele está endurecido. Eu sempre cito essa pandemia que aconteceu. As pessoas deveriam, todos, voltar para Deus. Diante de uma situação que nós nunca imaginávamos que iríamos presenciar, todos deveríamos voltar para Deus, clamar ao Senhor, ser grato pela vida, pela saúde. Eu creio que nenhum de nós perdemos ninguém pela bondade de Deus. Das nossas casas, ninguém teve um filho com a vida ceifada. O Senhor guardou a cada um de nós. Eu conheço muita gente do mundo também que viveu situação idêntica. Mas muitos, irmãos, eles viraram as costas para o Senhor. Muitos ímpios parece que distanciaram muito mais ainda do Senhor. Distanciaram. Não querem mais saber de Deus. Não querem saber mais de ter uma vida no altar. Às vezes as pessoas estão na igreja, e eu vi uma frase interessante de uma pessoa, falou algo assim que eu achei muito interessante. Ele disse assim para mim, falou, olha, estava junto comigo, falando para uma outra pessoa, falou assim, olha, a pessoa ela pode entrar na igreja e não ser um cristão, assim como um carro entra uma pessoa entra numa garagem e ela não é um carro. O indivíduo pode entrar numa garagem e ele não é um carro. Uma pessoa pode entrar na igreja, pode congregar num lugar e ela não ser um cristão. E lamentavelmente está assim, de pessoas que entram na igreja e que não são cristãos, que não tiveram revelação de Deus, ou se tiveram revelação de Deus, não querem nada com Deus. Basta a primeira bandeja cheio de guloseimas que o diabo apresenta, a pessoa corre e fala, eu quero essas guloseimas, porque essas guloseimas, ela sacia a minha carne, as minhas vontades. E é diferente do cristão, porque um cristão, ele tem um propósito na vida dele, fazer a vontade do Senhor Jesus. Deixou a mentira, deixou o engano, aprendeu a calar, aprendeu a perdoar mesmo quando tinha muita mágoa no coração, deixou a imoralidade, parou de contemplar a pornografia, parou de beber, parou de mentir, porque ele quer agradar ao Senhor Jesus, ele quer fazer a vontade de Deus, e a vida dele agora é diferente. Isso é ser cristão, irmão. Isso é ter vida com Deus. Eu não venho à igreja e eu vejo, amém, para os irmãos
estarem aqui nessa noite. Vir à igreja não é um ritual para desencargo de consciência. A gente vem à igreja para prestar um culto a Jesus. Por isso a gente vem à igreja. Porque a nossa vida, o fundamental na nossa vida, é exatamente isso, um culto a Deus, um culto a Jesus, irmão. Não estamos aqui porque precisamos de alguma coisa, não estou aqui porque preciso de dinheiro, não estou aqui porque eu quero carro novo, não estou aqui porque meu casamento acabou e eu quero restaurar o meu casamento. Eu estou aqui, pressupõe que nós estamos aqui, porque nós queremos estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é essa a razão de estarmos aqui. Porque se não fosse, nós iríamos para outro lugar. Às vezes a pessoa, ela está na caminhada e ela muitas vezes ela não tem contemplado a presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele é real, ele é vivo, a presença dele é notória. Quando você começa a buscar muito a Jesus, você vai começar a andar pelas ruas e você vai sentir a presença dele tão forte. Assim como muitas vezes você pode fechar teus olhos, colocar uma venda nos teus olhos, e você está dentro de um ambiente, dentro de um quarto, com os seus olhos fechados, e uma pessoa entrando ali, pisando na ponta do pé para não fazer barulho, a presença daquela pessoa, você sente que tem alguém ali. Às vezes a gente não precisa ver, mas muitas vezes a gente sente de uma maneira tão sobrenatural a presença do Senhor Jesus. Quando você tem uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida consagrada a Deus. Teve um período na minha vida, eu falo assim, a gente nunca deve falar assim, o dia de ontem foi melhor do que hoje. Eu acho que na vida do crente, o dia de amanhã, ele tem que ser melhor do que o dia de ontem, ou o dia de hoje, na comunhão para com Deus. Mas eu me lembro que teve uma época da minha vida, que muitas vezes eu saía na rua, e eu ia muitas vezes orando em línguas, falando com o Senhor, e a presença de Deus era tão forte, irmão, que muitas vezes eu estava andando e chorando. Eu me lembro que uma vez passou uma moça por mim, mas ela passou olhando assim, porque meus olhos estavam cheios de lágrimas. Tamanha a presença do Senhor. Mas sem santidade, sem uma vida com Deus, uma vida de retidão, não sente isso. E muitas vezes uma pequena palavra que a gente diz, irmão, uma pequena ofensa, nós afastamos o Espírito Santo de Deus de nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível, ele é muito sensível. E uma atitude, uma palavrinha que nós falamos, uma conversa carregada de imoralidade, afasta o Espírito Santo. Por isso que o crente tem que ser cuidadoso, inclusive no falar, no ouvir. Temos que tomar cuidado com o que a gente ouve. Se está no meio de ímpio, que ímpio começa a falar o que não convém, sai de perto. Sai de perto. Não participe de pecado alheios, diz a palavra de Deus. Nós não temos que participar do pecado dos outros. Se o mundo vive em pecado, isso não nos interessa. Nossos ouvidos têm que ser puros, assim como nossos olhos, para nós não perdermos a comunhão para com Deus. Dessa maneira o Senhor, ele vai operar nas nossas vidas, irmão. Dessa maneira o Senhor nos guarda do mundo. Dessa maneira, pode colocar tudo que é feiticeiro, macumbeiro, que nada nos atingirá. O Salmo 91 não é para o ímpio deixar a Bíblia aberta, achando que aquilo vai proteger a casa dele. Como eu, antes de Jesus entrar na minha vida, eu tinha uma Bíblia, tenho essa Bíblia até hoje. Seria até um memorial, porque na página 91, ela é amarelíssima. E nas outras páginas, branca.
Quando eu vejo uma Bíblia, uma página amarela e as outras brancas, eu falo, aqui tem um crente que não lê Bíblia, só tem o Salmo 91 ou um outro salmo, que ele acha que o salmo aberto vai resolver o problema dele. Não vai resolver não, irmão. Salmo 91 não vai proteger a tua vida. O Salmo 91 é para aqueles que obedecem, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aí aquelas promessas do Salmo 91 valem para a tua vida. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Isso é promessa para o Senhor, para os crentes. Deus, ele manda outra praga novamente no Egito, e o coração de Faraó duro, não amolece aquele coração. A Bíblia diz que o Senhor manda uma praga sobre os animais, e mesmo assim nada amolece aquele coração. A praga das úlceras, ele joga o pó para cima e aquele pó ele vai produzir sarna. E eu imagino que as pessoas começam a coçar e começam a ferir, começam a ver úlceras no corpo das pessoas, não do povo de Israel, porque, como eu disse, as primeiras pragas atingiram a todos, mas da quarta praga em diante, o povo de Deus agora está sendo poupado. E Deus continua falando, irmão. Deus continua falando. Em Êxodo capítulo 9, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: as ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, e a ti e ao teu povo com pestilências, e para que sejais destruído da terra. Às vezes as pessoas elas começam a agir e Deus começa a falar. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala 3, Deus fala 50, Deus fala 1000. Mas há uma hora, irmão, que Deus fica em silêncio. Eu sempre disse assim, eu sempre tive muito medo disso. Eu sempre disse, eu prefiro ser corrigido pelo Senhor. Eu prefiro muitas vezes levar uma surra de cinto do que o Senhor não falar comigo, o Senhor não se manifestar, tipo desprezar, desistir de você. Pastor, não acontece isso, pastor, não acontece. Eu falei ontem aqui sobre Demas, que é citado 3 vezes na Bíblia. A palavra do Senhor diz que primeiramente a Bíblia refere a Demas como meu cooperador. Num segundo momento chama de Demas, diz: Demas vos saúda. E no terceiro momento ele diz: olha, Demas me abandonou amando o presente século. O homem abandona o Senhor, irmão, quando Deus desiste dele. Você está aqui nessa noite porque o Senhor quer falar contigo, porque o Senhor quer falar contigo. Porque uma das características do homem que o Senhor abandona, ele não tem prazer algum de estar na presença de Deus. Ele não tem prazer de estar na presença do Senhor. O Senhor Deus faz mais uma ameaça. No segundo momento Deus manda mais uma praga de saraiva. Sabe o que é saraiva, irmão? Uma chuva de granizo, pedra de gelo, e a Bíblia diz que era muito grande, e ela mata os animais, ela destrói a seara, há uma destruição. E mesmo assim, o coração desse homem
se endurece. No capítulo 10, o Senhor manda mais uma praga de gafanhoto, para destruir a lavoura, para destruir os campos, a plantação. É interessante, porque dentro do Egito eles tinham deuses, eles adoravam deuses. E esses deuses, cada uma dessas pragas, mostrava a mentira desses deuses, mostrava a incapacidade desses deuses. A penúltima praga é a praga das trevas. O faraó, ele era tido como o deus que ele adorava era o deus Sol, que era cultuado no Egito. O deus Sol era cultuado. Mas a penúltima praga, a praga das trevas, a Bíblia diz que Deus manda uma escuridão tão grande sobre o Egito, que eles não conseguem ver nada, tamanha escuridão. Ou seja, o Deus Sol, aquela entidade que é cultuada pelos egípcios, o Sol, luz, claridade, fica impotente diante das trevas que é lançada sobre o Egito, diante da situação, mostrando o poder soberano de Deus, mostrando o poder soberano de Deus. Vamos ler a partir do versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 10, 21: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Porém Moisés disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tornar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Deixa eu fazer um comentário sobre esse texto. O homem só vem a Jesus, o homem só reconhece a Jesus mediante a atuação do Espírito Santo. Não adianta, nós somos incapazes de convencer quem quer que seja a respeito do Evangelho. A Bíblia não mostra que eu tenho essa capacidade de convencer alguma pessoa que Jesus ele é Deus. Eu não tenho essa capacidade. Em Romanos 10, a palavra do Senhor diz assim: como crerão os homens se não há quem pregue? Então nós temos a incumbência de falar de Jesus. Eu não vou convencer o homem que Jesus é Deus. Eu falo. Aqueles que são eleitos pelo Senhor, quando eles ouvem a respeito de Jesus no tempo determinado pelo Senhor, aquele homem se rende a Jesus, aquele homem se converte ao Senhor Jesus, aquele homem se torna uma nova criatura. Nós não temos essa capacidade. Então aqui na vida de Faraó, desse homem, o Espírito Santo de Deus não agia na vida dele. Por isso quando a Bíblia diz que ele endurecia mais o coração, irmãos, é porque o homem sem Deus tem um coração duro. O homem sem Deus, ele não crê. Quando nós falamos o que é o ímpio, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não crê. O ímpio é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. O homem ímpio, ele vai para o inferno, diz a palavra do Senhor. Ele vai para o inferno porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. O lugar do ímpio é no inferno. Mas mesmo nessa situação, o Deus Sol não pôde resolver o problema de trevas sobre o Egito.
Essa foi a nona praga, ou nona maravilha. Mas agora, irmãos, veio o momento final, quando Deus anuncia a morte de todos os primogênitos. E isso vai falar sobre a Páscoa. A Páscoa, a gente pode comer chocolate. Pode. Eu falo assim, eu não gosto de ovo. Eu prefiro um tijolo de chocolate da Nestlé. Não precisa ser um ovo. Um tijolão daquele de 1 quilo de chocolate bom. Para mim é indiferente. Tem gente que gosta no formato de ovo, mas para mim é indiferente para mim. Mas aqui, irmão, vai acontecer algo muito tremendo. Porque o anjo da morte, ele vai passar. Ou melhor, o Senhor vai passar. O destruidor, a Bíblia fala também do destruidor. E alguns comentaristas bíblicos, eles fazem algo interessante. Eles dizem que o destruidor que é citado na Bíblia são anjos de Deus. Isso está no versículo 23 de Gênesis capítulo 12. Ele diz que são anjos de Deus enviados para executar o juízo de Deus. Executar o juízo de Deus. O Senhor diz que Ele vai passar. E Ele fala algumas coisas interessantes, porque o Senhor Deus vai apresentar a situação. Vamos ler o capítulo 11? E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trareis sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito aos olhos dos servos de Faraó, aos olhos do povo de Deus. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás do mó, e todo o primogênito dos animais. Irmãos, veja só, uma sentença na vida de Faraó vai atingir toda a nação. Toda a nação vai ser atingida por causa de Faraó. E haverá, do versículo 6, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor, olha isso aqui, irmãos, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas, para que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Nenhum mal atingiria os israelitas. Eu pergunto para a igreja, irmãos, nós como igreja, a nossa condição é de egípcio ou a nossa condição é de israelita? Porque o Senhor está dizendo que nenhum mal faria contra os israelitas. Aí a gente olha para dentro de nós. Qual é a minha condição? Eu sou um israelita? Eu sou verdadeiramente um cristão? Ou eu sou um egípcio? Lembrando que o Egito representa o mundo. Então a gente tem que olhar muitas vezes para dentro de nós, para nossas vidas, irmão. Como eu falei para a igreja, se eu estou em pecado por algum motivo, até medo de praga dos outros aí, a gente tem que tomar cuidado. Porque tudo que é ruim vai pegar nas nossas vidas.
porque a situação do crente que conhece a palavra é agravada. Vai andar, viajar, tem que se consertar, perigoso até acontecer coisa ruim, por causa do pecado. E o diabo conhece, o diabo sabe quem é cada um de nós. O diabo sabe que nós somos eleitos de Deus. E ele quer destruir as nossas vidas, irmão. Ele quer destruir as nossas vidas. Então ele vem com tudo. Por isso que nós temos que ter uma vida no altar, uma vida consagrada a Deus, para que quando nós clamarmos ao Senhor Jesus, Ele possa nos ouvir. Ele possa estar com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Mas o Senhor diz então, para que Moisés, ele avisasse, falasse à congregação, dizendo, isso está no capítulo 12, versículo 11. Ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de alma. Se o meu vizinho mora uma pessoa ao lado da minha casa, eu moro em 2. A Bíblia diz para eu pegar um cordeiro para uma pessoa, para uma família só, às vezes é muito. Eu vou ungir, eu vou unir com aquela família, vou pegar aquele cordeiro, e a palavra diz que aquele cordeiro, ele vai ter que ser morto. Isso é uma oferta de substituição. Veja só, irmão, aquele cordeiro que fosse morto, ele tinha que passar todo por um preparativo. Ele não poderia ser um cordeiro doente. Tem gente que dá cordeiro doente. É igual eu falo, pessoas que tem que matar um bicho, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem uma vaca doente ali, entrega aquela ali. Não é assim que é uma oferta a Deus. Eu não vou apresentar diante de Deus algo ruim, algo que eu estou querendo descartar, falo, vou levar isso aqui logo. Então tem que ser um cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, sem pecado. A Bíblia fala também que ele deveria ser sacrificado, ele teria que ser morto. É o que chama de oferta de substituição. Alguém vai ter que morrer. Deveria matar aquele cordeiro. A palavra do Senhor diz que o sangue daquele cordeiro, ele deveria ser aplicado. Você pegaria hisopo, que é uma folha usada para purificação. Aquele hisopo você deveria pegar, molhar no sangue e colocar nos umbrais e na verga da porta. Esse era o procedimento. Não adiantava o bezerro ser perfeito. Não adiantaria você pegar o bezerro e matar o bezerro simplesmente. Não adiantaria. Haveria necessidade de aplicação do sangue do cordeiro. Havia necessidade. Irmãos, esse tempo, o Senhor disse que essa saída do Egito ia começar o calendário judaico. O calendário judaico, se eu não me engano, está no ano de 5.700. Isso aqui foi 5.700 anos, mais ou menos. Quando a gente olha há 3.760 anos, mais ou menos, a gente está vendo algo idêntico acontecer. Aqui foi morto muitos cordeiros. Veja só, irmãos, Deus deu uma direção para o povo de Israel, mas o povo egípcio, aqueles que criam, aqueles que creram, que pegaram o sangue e colocaram nos umbrais
e na verga da porta das suas casas foram beneficiados. Você sabe o que a Bíblia está mostrando com isso? Que o Senhor tinha um projeto para os gentios, somos nós, não somente para Israel, mas para nós, gentios, projeto de salvação. Talvez muitos israelitas aqui, eles não creram nessa palavra. Talvez ele falou, esse Moisés está falando isso aqui, que Deus está falando, mas eu não acredito. Talvez eles não tenham considerado e ele não tenha matado o cordeiro. Ou se mataram, talvez ele achou que era irrelevante colocar o sangue do cordeiro na verga e nos umbrais da porta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o destruidor, isso está no versículo 23 do capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomais vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia à porta da sua casa até amanhã. É assim que é a vontade de Deus. Eu leio a Bíblia, não é um livro qualquer. Isso aqui não é um livro de filosofia grega, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Os demônios, eles conhecem e eles estremecem diante desta palavra. Quando o Senhor Deus disse, no versículo 3 de Gênesis capítulo 15, após a queda de Adão e Eva, o Senhor disse: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando a respeito de Jesus. Satanás, durante toda a história, ele andava o tempo todo aguardando esse momento, que ele sabia que iria acontecer, e aconteceu. A Bíblia diz que o destruidor, ele vai passar, o Senhor, eu imagino o Senhor juntamente com ele, e ele olha, tem o sangue nos umbrais, tem o sangue na verga da porta. Se não houver o sangue do cordeiro, o destruidor vai entrar, e ele vai matar os primogênitos de Faraó, dos servos de Faraó, da população do Egito, dos primogênitos dos animais. Mas aqueles que creram, irmão, aqueles que creram na palavra, que creram naquilo que Deus falou através da boca de Moisés, eles foram poupados, a família deles foram poupadas. E eu vejo isso hoje, o Senhor Deus guardando nossas casas, guardando nossas famílias, porque nós temos verdadeiramente confiado na palavra do Senhor. Quando eu digo não ao pecado, quando eu digo eu não quero isso para mim, porque eu me submeto à vontade de Jesus, meu Deus, é como se eu estivesse colocando o sangue do cordeiro nos umbrais e na verga da minha casa, da minha vida. Por isso que o diabo não pode tocar na nossa vida quando nós estamos na presença do Senhor, a não ser que Deus permita. E muitas vezes quando Deus permite é porque Ele tem um propósito, um plano. Quando Ele permite tocar, como foi o caso de Jó, como foi o caso de Paulo. A prisão de Paulo, um servo de Deus estava preso, mas ele diz: olha,
Por causa da minha prisão, o nome de Jesus está se espalhando. As pessoas estão conhecendo a Jesus mais do que nunca, porque agora as pessoas estão pregando com intrepidez, com ousadia. Então, muitas vezes as lutas na nossas vidas têm um propósito. 3.700 anos depois, está ali aquele homem que nasceu. Deus, a Bíblia diz que ele deixou a sua forma de Deus. Ele era Deus, mas ele veio nessa terra como um homem. E ele tinha um propósito, irmão. Jesus não tinha nenhum pecado. Ele era perfeito, não tinha nenhum pecado. Mas o fato dele não ter pecado não era o suficiente para me salvar. Ele tinha que morrer. Ele tinha que padecer. É a morte de substituição. É a oferta vicária. Substituição. Eu pequei. Quantas coisas eu fiz errado. Muitas vezes a gente peca. Por isso nosso pé tem que ser lavado todos os dias. O corpo está limpo, mas os pés estão sujos, precisa ser lavado. Precisa ser confessado os pecados todo dia para o Senhor Jesus. E deixar e abandonar os pecados. Mas agora ele tinha que morrer. Jesus ele vai ter 30 anos, uma vida irrepreensível. Porque se tivesse um único pecado, irmão, se tivesse uma única mancha na vida de Jesus, ele não seria um cordeiro perfeito para morrer no teu lugar. Alguém perguntou um dia, e eu achei interessante, se o diabo sabia que se Jesus morresse, ele iria pisar na cabeça do diabo, como diz aqui em Gênesis capítulo 3. Por que o diabo permitiu que ele fosse para a cruz? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo acreditava que ele poderia vencer Jesus na cruz. Quando ele usa aquele homem que começa a ofender, quando ele usa aqueles soldados que começam a ofender, ele poderia naquele momento, ele ter de alguma forma sentido mágoa, ressentimento, daquele salteador que ofendeu, ou daqueles homens que zombavam, escarnecia, ou daquelas pessoas que passavam junto à cruz do Calvário, e meneavam a cabeça e balançavam a cabeça num som de zombaria. Talvez muitas daquelas pessoas que em outro momento estavam seguindo a ele, estavam junto dele para ver os milagres, para ver as curas. Talvez ele poderia olhar e falar: poxa vida, eu estive contigo e você me age dessa maneira. O diabo achava que poderia vencer dessa maneira, mas o diabo não conseguiu, irmão. Jesus, ele prevaleceu. E aquela morte dele é motivo de nós alegrarmos. Porque se, como a Jéssica bem disse, nós estamos aqui hoje, adorando, cultuando a Jesus, é porque ele se entregou no meu lugar. Ele se entregou no teu lugar. Ele quis morrer. Ele escolheu morrer no meu lugar. Nós éramos. Ontem eu conversando com o irmão falando de uma pessoa que não crê em Deus, que zomba de Deus. O que ele deveria fazer? Eu falei: irmão, nós temos que orar. Porque quantas vezes eu zombei de Jesus quando não conhecia. Quantas vezes eu criticava o Senhor Jesus dentro da minha ignorância, porque não conhecia. Então eu não posso desejar o mal para o ímpio, para aquele que diz ateu. O que nós temos que fazer é orar, é pregar a palavra. Um homem tem uma vida torta enquanto ele não conhece Jesus, porque no dia que ele conhece Jesus, a vida dele é transformada. A palavra Páscoa significa
passar por cima, passar de largo. Ele passou por cima, nas casas onde tinha o sangue do cordeiro. Ainda hoje, irmão, o Senhor Jesus tem nos guardado. Logicamente que a festa cristã, a Páscoa cristã, a gente celebra a ressurreição de Jesus, a ressurreição do nosso Deus. A morte não pôde vencê-lo. A morte, o império da morte sucumbiu quando Jesus venceu a morte. E nós, a igreja do Senhor, temos esse privilégio de estarmos aqui hoje, fazendo algo que o Senhor Jesus mandou para nós fazermos. Na quinta-feira à noite, um dia antes, talvez menos de 24 horas antes da sua morte, ele reuniu os seus discípulos e participou da ceia. Teve um que julgou irrelevante aquele momento e não quis participar. Às vezes tinham coisas mais importantes para fazer, e ele foi fazer aquilo que ele julgava mais importante. Mas a maioria aceitou aquele convite. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que dele comemos e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne no Cordeiro, não tereis vida em vós mesmos. Se não comer a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E nós, nesse momento, irmãos, da ceia do Senhor, nós, a igreja do Senhor Jesus, que fazemos isso, não em memória de uma denominação, não em memória de uma instituição, mas nós fazemos em memória do Senhor Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para louvarem o 301 da harpa. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A Bíblia não manda eu examinar a vida de nenhum dos irmãos. A Bíblia manda eu examinar a minha vida. A minha vida. Você examina a tua vida. Se você come e bebe indignamente, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Por quê? Porque você não está discernindo o corpo do Senhor. E a Bíblia vai mais. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, pessoas que participam da ceia indignamente, e muitos que dormem. A palavra dorme aqui é no sentido de morte. Nós vamos orar a Deus. Eu quero que você feche teus olhos. Os irmãos vão louvar. Eu vejo, sabe como, irmãos? Existe uma condição, uma única condição, é que o irmão seja batizado nas águas para participar. E você vai olhar para dentro de si. Eu sempre vejo que há uma oportunidade de nós tomarmos diante de Deus. Eu sei que o Senhor Jesus está aqui nesta noite. O Senhor Jesus, Ele olha para cada coração. Eu posso imaginar aqui uma mesa. Olha o tamanho dessa mesa aqui. Uma mesa. Eu posso ver o Senhor Jesus na cabeceira. E Ele nos chama a cear. Ele nos convida do seu sangue. Ele nos convida a cear. Fale com Deus. Fale com Jesus, irmão. Converse com Ele. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Mas o Senhor te chama hoje. Nesta noite. Ele te convida a cear. Fale com o Senhor. Se você tiver que acertar alguma coisa, corrigir alguma coisa na tua vida, no teu viver, eu não posso fazer nada por você, eu não posso mover uma vírgula na tua vida. Mas o Senhor Jesus, aquele que se entregou por você, naquela morte vicária, morte de substituição, Ele pode te perdoar os teus pecados nessa noite e fazer tudo na tua vida. Fale com o Senhor, converse com Jesus, não abra teus olhos, desligue de todas as coisas. E à medida que nós estivermos louvando, você levanta do teu lugar e você se dirige à mesa e venha cear no nome de Jesus. Amém? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem o fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida a cear, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou lá no Santa Luz, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aleluia, Senhor Jesus. Meu amado Deus,
meu amado Senhor Jesus Cristo, Deus da nossa salvação, eu rendo graças a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós de estar na Tua presença, participando deste momento tão sublime, Pai, aonde o Senhor convida os Teus amados para sentar contigo à mesa e participar deste banquete celestial. Senhor Jesus, neste momento, Pai amado, de oração, eu quero consagrar cada um dos pães, meu Deus, que estão na mão dos Teus filhos que vão participar, que aceitaram o Teu chamado. Da mesma forma, Senhor Jesus, eu quero apresentar esses cálices que estão na mão de cada um dos Teus filhos também. Senhor Jesus, é um pão e o vinho, Senhor Jesus, uma representação do Teu corpo, da Tua carne e do Teu sangue que foi derramado naquela cruz no nosso lugar. Senhor Jesus, eu consagro, Pai, cada um dos pães. Eu consagro, Senhor Jesus, este vinho, Pai, cada um na mão dos Teus filhos, ó Deus amado, a Ti. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Mas eu quero também, Senhor, Senhor, crer que o contrário também é verdade, é verdadeiro. Que aqueles que têm buscado ter uma vida reta, uma vida transformada, uma vida no Teu altar, Pai, que vive em retidão, em santidade, em novidade de vida na Tua presença, esse, Senhor Jesus, também tem a marca, tem também, Senhor, a vida eterna, Pai amado. Senhor Jesus, lá no Egito, Pai, aquela marca de sangue nos umbrais e na verga da porta, marcava, Senhor, as casas aonde o Senhor estava protegendo. Que esse momento memorial, Pai, possa ser uma marca da Tua aliança que o Senhor tem para conosco, uma aliança perpétua, Pai amado, uma aliança, Senhor Jesus, que seja até o dia que o Senhor nos chamar, Deus amado. Eu consagro a Ti, meu amado Senhor Jesus, meu Deus, eu consagro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Podeis participar, irmãos. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor, pela Tua bondade. Podermos fazer parte do Teu povo, um povo eleito por Ti, escolhido por Ti. Quando nós estávamos no ventre de nossa madre, quando nós éramos uma substância ainda informe, de nós, Pai amado, e o Senhor nos deu um nome, o Senhor nos chamou pelo nosso nome, e aqui nós estamos diante de Ti, com desejo único, Pai, de fazer tão somente a Tua vontade, de fazer a Tua vontade, de ter uma vida no Teu altar, Pai, de ter uma vida consagrada a Ti, uma vida transformada. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agradar, Senhor, de nossa vida. Tira, Senhor, ainda, Pai, o resquício, aquilo que não Te agrada, Senhor, para que nós possamos, ó Deus amado, contemplar a Tua presença, não apenas estando no átrio, Pai,
mas que nós possamos, ó Deus amado, atravessar, ó Pai, o véu e entrar na Tua presença, Senhor, e contemplar a Ti face a face, sem nenhuma objeção, sem nenhum obstáculo, Pai. Que nós possamos contemplar a Ti, Jesus amado. O Senhor é o nosso Deus, Jesus. Senhor Jesus, isso não é coisa de homem, mas é o Teu Espírito Santo que revela. É o Teu Espírito Santo que nos revela que o Senhor Jesus é Deus, ó Pai. E nós queremos, Senhor, Te servir, nos entregar inteiramente a Ti, Pai. Viver para Ti, viver para Ti. Oh, Lamaracantalaias. Eu Te agradeço por este momento, Pai. Eu Te agradeço por este momento, Senhor Jesus. Esse momento tão sublime, Pai, aonde Teus filhos, aos Teus eleitos, participaram desse momento tão precioso, Pai. Lembrando que um dia o Senhor se entregou naquela cruz, que o Senhor morreu no nosso lugar, se entregando para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu Te agradeço por esse momento, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus amado. Amém, Jesus. Vamos fazer uma apresentação. Quero convidar o Luiz Fernando. Amém, Luiz? E a tá, só vou ler aqui o texto. Tá, o nome do neném? Raniel. Tá. Luiz. Deixa eu ler o texto bíblico aqui. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias de purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Logicamente que essa prática aqui era uma prática judaica, do judaísmo. Nós não batizamos crianças, os irmãos sabem bem disso, porque criança não tem pecado, mas nós consagramos, apresentamos a Deus. Luiz Fernando, ele está trazendo essa criança, o Raniel, juntamente Ariel, juntamente com a Bianca, Ariel, para nós consagrarmos ao Senhor. Luiz Fernando, irmãos, eram 7 anos, e Mateus 9 ou 8, a gente pregava a palavra e eu me agradava muito o meu coração de ver aqueles 2 pequenininhos assistindo o culto, atento à palavra de Deus, ouvindo a palavra. E olha que a gente não prega pouco não, né? E eles ouvindo a palavra de Deus. Eu creio que, eu não tenho dúvida que as promessas de Deus todas vão se cumprir na vida do Luiz Fernando. Sabe da tua responsabilidade, Luiz Fernando?
como pai, da Bianca Tibaldi, como mãe. A Bíblia diz assim: ensina teu filho o caminho que ele deve andar. É hora de mudar a história do Raniel. É hora de mudar essa história para que venha nascer aqui um pregador da palavra, um instrumento de Deus. Que essa criança venha a ser farta de dias. Que ela venha chegar à velhice. Que ela possa ver os filhos dos filhos. Senhor Jesus, que o Senhor esteja operando, Pai. Hilamaracanta laias, redecanta limericanta laias. Oh Deus amado, deixa eu pegar. Oh Deus, oh Senhor, está sem prática. Senhor Jesus, como ministro do teu evangelho, Pai, como teu filho Luiz Fernando, Pai, a Bianca trouxeram essa criança aqui para oferecer a Ti, Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero consagrar essa criança a Ti no nome de Jesus. Ó Deus amado, que essa criança possa ser um canal de bênção, Pai, na vida dos filhos, ó Deus amado. Que teus sonhos, ó Pai, que teus sonhos, as tuas promessas, todas venham se cumprir na vida dele, Pai amado. Senhor, de vida longa. Senhor, que verdadeiramente seja propriedade tua, Pai. Que essa criança possa, Pai, viver para Ti, estar na Tua presença, Pai. Senhor, eu consagro a Ti. Senhor Jesus, eu entrego Ariel a Ti neste momento, Pai. E que o Senhor venha usá-lo. Que o Senhor venha usá-lo como o Senhor usou Jeremias, ó Pai. Que o Senhor venha cumprir o Teu sonho na vida dessa criança, na vida dos pais. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus eu consagro a Ti. Fernando, que ele conhece o Paulo do papai. Deixa eu ungir. Senhor Jesus, eu quero ungir essa criança. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Responsabilidade grande. Amém, Jesus. Amém. Convidar a irmã Rosângela, vai falar sobre dízimos e oferta. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Palavra abençoada, né? Sairemos daqui hoje alimentadas. Eu fui alimentada, amém? E hoje foi falado, né? Sobre o amor, sobre o perdão, foi falado sobre a cura, a libertação. E que não teve amor maior do que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, né? Que deu a sua vida por nós, né? Não tem amor maior do que este, né? E quem conhece, né, experimenta este amor, né, sabe que é o verdadeiro amor. E para dar continuidade, né, o culto, que também faz parte, né, do culto, que é
os dízimos e as ofertas, a palavra do Senhor nos diz, né, que Ele não veio para acabar com a lei, né, mas para cumpri-la. E Ele deixa para nós, lá em 2 Coríntios 7, amém? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permaneça para sempre. Que nós possamos ouvir a palavra, que essa palavra ela possa entrar em nosso coração, que o Senhor, Ele não quer nos obrigar a fazer nada, Ele não quer nada por obrigação, Ele não quer nada por barganha. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque eu quero uma bênção, eu quero ser abençoada, porque não é condições de você dizimar ou não, de ser ou não abençoado. Mas Deus agrada daquele que dá com alegria, aquele que dá por amor. Independente do que você possa doar, mas desde que você doa por amor, não por obrigação. Né? Se você vai dizimar, se você vai ofertar, faça com alegria. Faça porque é um mandamento do Senhor, é uma ordenança dele, que nós devemos cumpri-la, né? E quando a gente faz algo por amor, todas as coisas cooperam em nossas vidas, né? A Jéssica tem dado testemunhos maravilhosos aqui do que Deus tem feito na vida dela, porque ela faz por amor. Não porque ela é obrigada a fazer, não porque ela vai dizimar, ela vai ofertar, porque ela vai ser abençoada. Porque se a gente vai fazer isso, ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, porque pensando que Ele vai dar algo, eu vou fazer porque eu vou receber algo dEle, então é melhor que não faça. Porque o Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós façamos de boa vontade. Ele quer que nós façamos por amor. Amém? Aquele que for ofertar ou dizimar, os envelopes estão lá, né, hoje, porque nós ainda estamos com a nossa decoração ali, tá? Todos se sentam livres para poder ofertar ou dizimar aquilo que propôs o coração de vocês, tá? Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando cada vez mais, que nós possamos a cada vez mais a se chegar a Ele, né, com os nossos corações abertos para Ele, né, entregar os nossos caminhos verdadeiramente na mão do Senhor, tá? Que nós possamos ser renovados e alimentados a cada dia, tá? Que Ele possa fazer morada verdadeiramente no coração de cada um de nós. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e passo a palavra para o nosso pastor para que faça a oração para nós. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé para nós orarmos, encerrarmos esse culto ao nosso Deus. Aleluias. Depois nós temos uma janta, tá? Aleluias. Fecha teus olhos. É bom a gente orar com os olhos fechados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por este momento, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Isso é um privilégio, poder te adorar. Muitos, ó Pai, gostariam de poder te adorar, mas não tem condição, não foram chamados, não foram escolhidos. Mas a nós, o Senhor nos escolheu, Pai. E eu sou grato a Ti, meu Deus amado, porque a nós foi dado o direito de crer totalmente em Ti,
de reconhecer que o Senhor é Deus, de reconhecer, Jesus, que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Meu Senhor Jesus, neste momento eu quero apresentar cada família aqui representada, Pai. Eu quero apresentar os irmãos que não puderam vir aqui na noite de hoje. Senhor Jesus, que o Senhor esteja operando, Pai amado, com poder e glória. Que o Senhor Jesus esteja nos guardando, livrando de todo mal, Senhor, livrando de toda malignidade. Ó Senhor Jesus, que aonde quer que nós estejamos, que as tuas mãos sejam sobre nós, ó Pai. Meu Deus, livre de todo mal, Senhor. Livre a tua igreja de todo mal, de tudo aquilo que não provém de ti. Que aonde quer que nós estejamos, teus anjos, ó Pai, esteja guardando a cada um, guardando as nossas famílias, guardando a nossos filhos, ó Pai, aonde quer que eles estejam, ó Senhor amado. E que esta semana, Senhor, seja uma semana guiada por ti, uma semana, Pai, na tua presença, ó Deus de glória, uma semana onde o Senhor venha fazer grandes coisas na vida de cada um de nós, Pai amado. Eu sou grato a ti, Senhor Jesus, por ter a ti como meu Deus, por ter a ti como nosso Senhor, Deus da nossa salvação. Eu te agradeço, meu Deus amado, por mais um domingo que o Senhor nos concede, por mais uma semana, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Lembrando, terça, sábado estaremos orando. Amém? A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Irmãos, tenha a janta, tá? Então, os irmãos que não participaram ontem, podem participar.